Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade e praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Agora pode, começando agora, é mais um episódio. Gustavo, o amigo tá longe por quê? Tá com medo? Não, pô. Tô com medo não. É? Tá doente? Tô não, pô. Tô doente não, pô. Tô com cara de doente? Ah, cara tá, mas pode até não tá doente, mas esse cabelo assanhado e todo, e a barba toda... Mas é moda, cara. É um visual assim meio... sabe? Certo. Gustavo, no episódio de hoje nós vamos adentrar pelo mundo da cultura... Sim. Pelo mundo da produção, pelo mundo da reprodução também. Da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet. Vai explicar o que diabo é Lei Rouanet. Exatamente, porque tem gente que acha que entende, mas não entende. Tem gente que entende, mas não entende tanto quanto esse rapaz que tá aqui. Ele é um ice. Não é verdade? Tu é doido. Gustavo, e aí... eu quero, antes de começar o nosso papo, antes de apresentar o nosso convidado, queria apresentar os nossos parceiros nessa jornada de 2025. Temos novidades aí. É verdade, disse tudo, amigo. Começando pelo Beach Park, né? Beach Park, é onde é ser feliz agora. Esse aí, cara. Happy Now. O brinquedo novo aí já tá praticamente aí pronto, rapaz, tá com a mais. Não, tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Então, pronto. Você falou, tá não, pronto? Tá pronto. Tá pronto? Que dia é hoje? Começar. Então. Tá pronto já, então. Tu é doido, coisa tá aí. Linda, né, cara? Foi lançado? Ainda não. Não. Nós estamos preparando exatamente esse evento de lançamento do Rapaz, olha, eu posso dizer... Nós que eu digo é a turma. Não, sim. Estive no Beach Park durante todas essas férias, em outras funções, né, com outras atividades. Ah, foi? E pude verificar o sucesso. O amigo tá fazendo beco de garçom no Beach Beach Park? Não, cara, não. Eu fui tocar, né? Fui tocar? Me apresentar no Bubble Lounge, né? Olha. Rapaz, sucesso total, viu? É sucesso mesmo? Total. Parque lotada, criançada. Tu é doido, aí, cara, os pais deixam lá a meninada, não sei o quê, vai ali à praia, né? Muito seguro, né, cara? É bom demais, bicho. Tu é maluco. E temos ainda Fini nessa temporada 2025, Mercadinhos São Luís, me acostumei com você, e o nosso novo parceiro nesse ano de 2025, Nissan Jangada. Palmas para Nissan Jangada. Olha, Gustavo, jamais imaginei que uma marca de carro fosse patrocinar o nosso conteúdo. É mesmo, cara? Pois eu acho bem adequado, né? Porque o amigo não tem carro, né? Enfim. E o meu medo não é esse? O amigo pegar um Nissan e o pessoal do Detran achar? Não. Encontrar o carro aí? Não, tem isso não. Tem não? Tem não. Olha, a gente quer dar aqui as boas-vindas, sem brincadeira agora, para a Nissan Jangada, que é o novo patrocinador do Agora Pode, ao longo desse ano de 2025. A gente ficou muito feliz quando a gente soube que a turma lá se interessou pelo nosso conteúdo. E nesse ano de 2025, Gustavo, além de grandes convidados e grandes patrocinadores, nós vamos ter também grandes projetos, hein? Claro, pô. Vamos. Não é? Já estamos em fevereiro, vamos cuidar, né? Tá doido. Agora, Gustavo, a gente falou de Mercadinho São Luís, eu queria que o amigo desse aquela dica que não pode faltar, né? Rapaz, inclusive... Porque a vida é prática, né? Eu tenho certeza que o meu convidado, apesar de morar perto de um São Luís maravilhoso, ele não vai lá. Por quê? Ele pede pelo aplicativo, ou pelo site, ou pelo WhatsApp, porque ele é um cara da praticidade. Amigo, o e-commerce dos Mercadinhos São Luís salva a vida de todo mundo. Rapaz, é demais, viu, cara? Se você precisa ali, faltou aquela coisa de repente, ou, né, pô, caramba, cadê o não sei o quê? Mercadinhos São Luís tem um e-commerce maravilhoso à sua disposição nesses 3 pontos de contato que o Gustavo falou. Exatamente. Tem pelo aplicativo, tem pelo site e tem também pelo WhatsApp. Anote aí o WhatsApp, 9... Pra você que é de Fortaleza, viu? Então não é 9, é 85... Não, 859. 859. 91369451. Repita. 91369451. De novo. 91369451. Praticidade. Velocidade. Cara, só tem que pagar. Pagou, chegou. Certo. Chamou, chegou.
escolheu, pagou, chegou, entendeu? Exatamente. E-commerce dos mercadinhos São Luís para você receber aquelas frutas maravilhosas. São Luís, né, cara, São Luís é maravilhoso, né, cara? Aquela banana parece de plástico. Tão bonita que é. É, ótimo. E você, além de fazer compras com qualidade, faz também com comodidade agora. Com certeza, com certeza. Gustavo, apresente nosso convidado, doidinho para saber se ele quer abrir um bar comigo ali. Cara, eu acho que bar é difícil ele querer, cara. Tá vendendo até o terreno de o bar. Olha, cara, é meu amigo, né? Pessoal. Opa! Não, nosso amigo. Nosso amigo pessoal. Cara, ele não é só pra mim uma referência na cultura, mas uma referência na vida, né? Toda vez que eu tenho algum problema, eu ligo pra ele. Rapaz. Eita, então tu pede dinheiro pra ele também. Não, já entrou já nessa onda. Já caiu nesse golpe aí. Cara, é um amigo de muitos, a gente tava até se lembrando aqui e tal. Eu conheço ele há muito tempo, né, cara? E, assim, é uma referência como amizade e na cultura do Ceará, né? Isso é verdade. Cara, bicho, você falou de cultura... Tem que falar dele. Tem que falar dele, cara. Atualmente, eu vou ler aqui uma pequena bio do que ele é atualmente. Ele é muitas coisas, né? Daqui para 2 horas isso aí. Mas atualmente ele é o gestor, é o CEO, vamos dizer assim, do Museu da Indústria, que é uma iniciativa maravilhosa. Fica lá no centro de Fortaleza, aqui no centro de Fortaleza, em frente ao passeio público, no prédio histórico, entendeu? Cara, coisa mais linda o Museu da Indústria. Já fui várias vezes. Já foi. Entendeu? E é muito bacana. Além disso, certo? Ele atua na política cultural, participando de conselhos deliberativos de conselhos estaduais, municipais e federais. Certo. Ou seja, o homem atua... É o fraco. Federalmente falando, entendeu? E, além disso, né, cara, já teve um bar com você, que eu acho que talvez tenha sido um erro, né? Mas ali E é uma experiência. É uma experiência. E é um dos embaixadores da Peroba, Luiz Carlos Sabadia. Luiz Sabadia, aqui no Agora Pode. Sócio, que prazer vê-lo e tê-lo aqui. Não, obrigado pelo convite. Que depois de Edith Gomes e Ricardinho, ele foi um dos mais difíceis convidados para trazer. Rapaz, eu ligo para ele desde janeiro do ano passado, entendeu? Faz parte do charme. Né? Rapaz, eu tava lembrando aqui que eu conheço Gustavo de Castro, por incrível que pareça, do tempo que ele desfilava pra moda. Eu tenho, inclusive, uma foto disso. Tem registro disso? Tem uma foto. Ele desfilando. Pô, a gente jurava aqui que era mentira dele, essa história. Não, ele era bem magrinho, bonitinho, novinho. Desfilando, salvo engano, numa história lá no Marina Park. Na base aérea. Marina Park, desfile. Ele disse que desfilou na base aérea. Cara, eu só fiz um desfile na vida, desfile mesmo, na vida. Foi um desfile. Sem ser cívico, desfile de moda. Que foi pra Elos, né? Que eu só desfilo também pra marca. Na base aérea. Então talvez tenha sido isso aí. Rapaz, você tem esse registro mesmo, porque só mamãe tem. Rapaz, deixa comigo. Dona Graça passou pra ti. Deixa comigo. Pô, cara, Sabadia, primeiro, obrigado por ter 1 ano depois atendido ao nosso pedido. Tava na fila, mas o dia chega. Pô, segundo que eu fiquei cansado só de ouvir aqui a bio. Tu tá nessa trajetória da cultura aí há quanto tempo, hein, irmão? Rapaz, basicamente eu diria que desde 86. 86 para por quê? Vai para quantos anos? Ali 89. Porque a minha primeira relação com a área de cultura, eu trabalhava para o Grupo J. Macedo, aqui em Fortaleza. Trabalhava para a área de recursos humanos. E aí eu trabalhava para a J. Macedo, a área de recursos humanos. Quando foi instituído no Ceará, eu sou péssimo de datas, a Lei Gereissati, a primeira lei do Mecenato Estadual de Cultura, que vinha aí dentro desse tripé que foi lançado, né, na política cultural do Ceará, que era a formação através do Instituto Dragão do Mar, o Centro Dragão do Mar, como centro de fruição, e veio o Mecenato Estadual, chamado então de Lei Gereissati. Houve uma determinação da diretoria de J. Macedo que nós usássemos isso no pleno, né? E a assessoria de comunicação, né, que hoje ainda é Flávio Paiva, ele me chamou para que eu pudesse ajudá-lo nisso. Então eu passei do RH para a comunicação e a gente começou a
buscar esses projetos, levantar o que as empresas tinham de ICMS que pudesse ser investido, né, por conta dessa determinação. E a gente começou a trabalhar com isso. J. Macedo foi uma das empresas, né, que eu trabalhei, que me influenciou muito em diversos aspectos, mas um deles é porque J. Macedo sempre fez projetos na área de cultura. O primeiro livro do Chico Albuquerque, Mucuripe, patrocinado por eles. Né? Olha que legal. Não sei se vocês conhecem um livro de imagens de platibandas, né, dessas fachadas de casa do interior do Ceará, da Ana Mariani, uma fotógrafa. Enfim, e outros, né, que eles patrocinaram sem incentivo, né, ou seja, patrocínio direto, mesmo, como a gente fala hoje, né? E, bem, é desde essa época que eu tô por ali, né, caçando, pregando no deserto. Professor, então já explique para a nossa audiência o que é a lei do mecenato. Eu quero que as pessoas entendam. Importante. Para não ficar falando. Eu vou dar uns passinhos para trás. Eu vou dizer o seguinte, que no Brasil como um todo, né, tanto no governo federal quanto no governo estadual, existem incentivos fiscais para diversas coisas. Para diversas áreas. Se você for pegar automóveis no Brasil, tem incentivo fiscal. Se você for pegar linha branca, geladeira, fogão, tem incentivo fiscal. Se você for pegar, enfim, o Enilton Menezes, que hoje é secretário, né, de incentivos fiscais da Cefic, do MINC, né, ele tem um trabalho sobre isso que ele é bem amplo. Qual é a função do incentivo fiscal? É, como o próprio nome diz, né, incentivar que aquilo aconteça economicamente, né? O Estado do Ceará tem uma linha de incentivo fiscal, ele oferece, muitas vezes a prefeitura oferece um terreno para a implantação de uma indústria e o Ceará vai lá e oferece descontos no ICMS para que aquela indústria possa vir, possa ver essa atratividade, né? Os governos fazem isso, né, para atrair empresas, enfim. Então, os incentivos existem muitos. E diante desses incentivos existe uma legislação estadual e federal, né? Diversos estados têm. O governo federal, né, tem também, e alguns municípios têm, que pregam isso em relação à cultura. Ou seja, que você precisa, a cultura como outras áreas econômicas, ela é geradora de trabalho, geradora de postos de emprego, ela é geradora de renda, e por conta disso precisa ser incentivado. E aí, na área de cultura, o incentivo não se dá somente pela questão econômica, ele se dá pela questão mais ampla, né, antropológica, social do país, né? Porque se você não tem acesso à cultura, isso é muito prejudicial na construção da sua cidadania de forma mais ampla. Então, esse incentivo existe também para que possa proporcionar acesso das pessoas, né, que não têm essa condição de pagar, né, à cultura, né? É claro que muitos produtos culturais patrocinados, eles são pagos, né? Já vou adiantando, porque as pessoas perguntam muito isso. Mas era pago. Sim, é pago, mas é pago, como a gente fala, é pago com uma grande gratuidade, né? Cerca de 30% de todos os produtos gerados pela lei Rouanet, se ele é um produto pago, e na grande maioria deles, né, ele é gratuito, 30% ele tem que ter uma gratuidade, quer seja no teatro, quer seja no cinema, quer seja no show de música, quer seja, enfim, na distribuição de livros, quer seja nisso. Então, respondendo à sua pergunta, é uma legislação que instrumentaliza que os governos estaduais e o governo federal possa repassar recursos para projetos com começo, meio e fim, né? Que prestam contas, que tem toda uma legislação que faz a regulação bem atuante e que proporciona que pessoas no Brasil inteiro. Eu costumo dizer um dado. Hoje, a classe C e D, né, essa coisa dessas classificações estão meio confusas, mas vamos dizer que a classe C e D hoje tem mais acesso a projetos que ensinam música, teatro, dança do que a classe média. Isso acontece em diversas comunidades espalhadas pelo país, né? E a gente podia falar aqui da Fundação Bacarelli, podia falar aqui da nossa vizinha Edisca, podia falar da Fundação Vovó Dedé, podia falar de milhões de coisas que acontecem
por conta do incentivo da lei federal. Ou seja, os projetos são ancorados nos incentivos da lei federal. Além de grandes instituições. Né? Se nós formos aí para os nossos grandes museus, que fazem toda essa preservação da nossa história, se nós formos para os grandes teatros, enfim, é claro que tem instituições privadas, né, que não utilizam isso, mas eles têm muito do seu recurso, dos seus benefícios, da oferta de arte e cultura baseado nos incentivos fiscais da Lei Rouanet. Diga, pois não. Veio aqui uma dúvida. Veio 5 em mim já. Veio. Se eventos como, por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, eventos que são privados, né, se eles podem usar de alguma forma da lei de incentivo... A lei tem basicamente a lei tem 2 artigos, né, que são mais conhecidos, que é o que a gente chama do artigo 18 e do artigo 26. O artigo 18, ele tem uma linha de projetos que eles recebem 100% de incentivo. Ou seja, tudo que o empresário destina ao projeto, o patrocinador destina ao projeto, ele abate integralmente do seu imposto de renda, exatamente, no caso da lei federal. E nós temos o artigo 26, que ele abate 30%. Tá. Do que ele investe. Qual é a diferença de um para o outro? A lei entende que projetos que têm uma vertente mais comercial, e aí o expoente mais forte disso é a música cantada, música popular cantada, ela não precisa de 100% de incentivo para viver, para sobreviver, entendi, para fazer seus shows. Mas a música clássica, a música instrumental, precisa. Né? O teatro precisa. Aí você vai dizer, mas tem grandes musicais. Sim, tem. Né? Aqueles grandes musicais que a gente vê ali em São Paulo, que tem recursos da lei de incentivo, eles têm 30% de gratuidade. Né? Então, assim, eles proporcionam que, por exemplo, pessoas que são incapazes de pagar aquele ingresso possam estar ali e ver aqueles grandes musicais. Entendi. Né? Então, a lei ela é muito, muito forte nisso, né? Ela faz essa divisão. E essa incompreensão da lei é que causa alguns aí... distúrbios, né, incompreensões, mas que, enfim, a lei ela é hoje o maior instrumento de injetar recursos na cultura da América Latina. Não existe nenhum outro mecanismo que injete tanto recurso. A lei terminou o ano de 2024 com 3 bilhões de reais em projetos captados. Captados, com dinheiro em conta. Ou seja, 3 bilhões realmente foram para as produções. Foram para as produções. E aí, se a gente partir daquela pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, que diz que cada real investido na área de cultura se multiplica por 3, né? A gente teria aí, né, nessa gestão de cultura algo em torno aí de 9 bilhões de retorno para o país, né? Para o país como um todo. Empregos, né? Tudo. E aí, fora o que é a movimentação dessa cultura, fora o que é o acesso a essa cultura. É muito engraçado se eu perguntar aqui para os que estão ali na nosso background ali, né? Quais são as memórias dele com relação à cultura, muito provavelmente não vão ser memórias que têm a ver com espaços culturais, né? Eu sempre falo muito isso quando eu estou comentando sobre essa questão da disseminação da área de cultura. Se a gente for pensar, o nosso primeiro espaço cultural, Centro Cultural, ele é de 1999 e ano 2000, né? Ali o Centro Dragão do Mar. Antes disso, quem estudava em uma escola em Fortaleza, que ia para um espaço cultural, muitas vezes ia para a fábrica da Brahma, ali no Papicu, né? Recebia lá uns picolézinhos. Onde hoje é o Rio Mar, uns picolézinhos, né? Umas canetinhas, umas reguinhas, onde hoje é o Rio Mar. Ia pro mausoléu do Castelo Branco para ficar todo mundo olhando para aquele avião despedaçado que tinha ali. Né? Que é onde a sede do governo onde do a Ceará, sede, né? a sede do MIS hoje, né? Do Museu do da Imagem e do MIS. Som, que era o antigo Museu do Ceará. A gente vai para essas referências na memória das pessoas, né? E aí as referências são, um parente, um tio meu tocava violão, tocava sanfona, na casa da minha avó tinha um piano. As referências elas são muito tênues com relação à área de cultura porque faltava acesso. E se a gente vai para uma geração anterior,
os pais e para os avós é que isso se dissipa. É que não tem mesmo. Não tem mesmo. Né? Eu tenho feito um trabalho no Museu da Indústria junto às escolas, né? A equipe do museu, de dizer isso para os professores, né? Que nós hoje temos a capacidade de construir uma geração que visite museus, porque não estou falando aqui só do Museu da Indústria. Né? Nosso Museu da Imagem e do Som é belíssimo, na Pinacoteca do Estado do Ceará, o Museu da Fotografia, um museu privado belíssimo, né? Com uma programação muito afetiva, o próprio Museu da Indústria, puxando aí a brasa para minha sardinha, mas hoje essas crianças, esses adolescentes têm um conteúdo imenso para poderem ver. Né? E fica na responsabilidade do colégio, na responsabilidade dos museus, que essa experiência, acima de tudo, ela não seja uma experiência chata. Né? Porque o mais que se ouve quando se trabalha em museus é que museu é coisa para guardar velharia. Não que não cara, enfim, museu é uma coisa super divertida. O museu é uma coisa super divertida, né? Enfim, ainda bem que isso se multiplica pelo Brasil, né? Em outros museus, em outros espaços culturais, em teatros, enfim, em cinemas. E se vai se vencendo aos poucos essa compreensão do que é a cultura brasileira como um todo, e se vai se vencendo a desinformação. Né? Que engraçado. Agora, que é quando você vai para fora, primeira coisa que você faz, vamos lá no museu. Vamos no museu. Museu você vai para Lisboa, vamos lá no Oceanário. Quando morei em Londres, visitei um dos maiores museus do mundo. Passou 3 dias em Londres. Que é o Tate Modern de Londres, que é gigantesco, tem um pé direito que é enorme, que era uma termoelétrica, lá sei lá o que era lá, era um negócio gigantesco. E tive, cara... Patrimônio industrial. Era, né? Muitos dos museus do mundo, às vezes, são situados em patrimônios industriais. Lotado. Tem eles têm um desconto para quem é jornalista, alguma coisa do tipo. E a maior exposição já feita de Andy Warhol do mundo, já feita em todos os tempos, eu vi lá. Sim, mas e aqui? O amigo conhece o quê? Em Londres eu fui não sei aonde. Mas e aqui? O que você conhece? Cite 3 exemplos. Diga aí. Todos. Conheço todos. Foi lá, aquele lá de Minas, lá. Iotim. Você foi, Iotim? Eu conheci, foi o dono do Iotim, mano. Mineiro legítimo. Conheci, foi o dono do Iotim. Tu já foi no Museu da Indústria? Já levou o TT lá? Ainda não. Aí. Ainda não. Agora... Ano passado a gente teve uma experiência muito interessante. A gente trouxe a Feira Rosenbaum para o Ceará pela primeira vez, né? A feira, claro, né? Essa história que a gente fala, a feira acontece em São Paulo, todo mundo fala da Rosenbaum para cá, Rosenbaum para lá. Cara, o que foi de gente no museu que nunca tinha ido, o pessoal acha que nunca tinha ido nem no centro. Quanto mais no Museu da Indústria, quanto mais no passeio público, sabe assim, eles falavam mesmo, pô, não sabia que isso aqui não existia, esse passeio público aí na frente, é isso. Rapaz, eu recebi, você se lembra bem, eu recebi aqui na cidade, um tempo atrás aí, o Beco Dranoff. Quem é o Beco Dranoff? O Beco Dranoff é simplesmente o produtor executivo da Bebel Gilberto. Certo? Então, isso eu vou ter que explicar quem é Bebel Gilberto também, aí pessoal. A pessoa que não sabe quem é Bebel Gilberto pode se matar. O amigo tá. Filha do João Gilberto, porra. Aí vai ter que explicar quem é João Gilberto. Sabe quem é João Gilberto, né? Aí, demite. Bossa Nova, João Gilberto. Pai da Bossa Nova. A audiência, aí vai ter que explicar. explicar. Pai da Bossa Nova. Gente, existe que é Bossa Nova. Existe um gênero musical no Brasil chamado Bossa Nova. Entendeu? Fez muito sucesso. Hoje tá meio em baixa, mas inclusive no exterior. Então. E aí, o cara que criou a Bossa Nova, um deles foi João Gilberto. Certo. Ele teve uma filha. Ele não, né? A mulher dele, né? Teve uma filha, que é a Bebel Gilberto. A Bebel Gilberto lançou no início, no início dos anos 2000 um disco revolucionário, vamos dizer assim, que misturava bossa nova com música eletrônica. Certo. Quem foi o produtor executivo desse disco foi o Beco Dranoff. Tá entendido? Agora tá contextualizado. Chegou nele. E aí, o que é o produtor executivo? Ele não é produtor musical, ele foi o produtor executivo. Que é o cara executou. Que fica por trás, era o Sabadia da Bebel Gilberto, entendeu? Certo. Não era o musical. Ele é que contactou, acho que foi o TV Corporation, ele articulou tudo. Ele articulou tudo. Ele esteve em Fortaleza. Ele é brasileiro, morou em New York City muitos anos. Certo. A Bebel Gilberto morava lá e ele veio para Fortaleza. Né? Morou 25 anos em Nova York. Nós estivemos com ele, né?
Tivemos com ele, então. E aí, quando ele veio pra cá, o que ele falou assim, Guga, eu quero conhecer a Fortaleza real. Eu não quero ir a shopping e tal. Não levei no Museu da Indústria porque não existia. Mas levei ele na Cearte, levei ele no mercado São Sebastião, levei no outro mercado, levei na... Raimundo dos Queijos. No Raimundo dos Queijos, no Seu Augusto, no passeio público, que ele adorou o passeio público. Levei ele na Mercado São Sebastião e o outro mercado. Qual é o nome do outro mercado? São Sebastião. E o São Sebastião é o original, o outro. Mercado. Whatever. Mercado Central? Mercado Central e o Mercado São Sebastião. E aí ele falou, porra, Guga, é isso que um americano mais coach, assim, um coach bacaninha americano, que é interessado na cultura brasileira, quer ver. Ele não quer ver shopping, essas coisas tem lá, ué. Claro. Além da praia. Além da praia, claro, né? Exato. Só uma dica de leitura, né? Tô lendo um livro que são 99 crônicas do Rui Castro sobre o Tom Jobim, né? Fez, salvo engano, 30 anos da morte do Tom Jobim. Quem é o Tom Jobim? Não vou explicar não, procure lá no livro. É maravilhoso. As histórias que ele conta do Tom Jobim com relação ao Rio de Janeiro, enfim, a tudo, né? A gravação dele com o Frank Sinatra, a ligação pro bar. É maravilhoso. As histórias do Tom. Essa história com o Frank Sinatra e aquela frase dele sobre o Rio de Janeiro, né? Que é morar no Rio. Não, morar no Brasil. Não, falou no Rio. Foi no Rio? Não sei. Eu acho que foi no Rio. Não, é o Brasil. O Brasil é uma merda, mas é bom, né? Morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Ele tinha uma implicância danada com as matas nativas ali, né? Floresta da Tijuca, porque quando achava espécimes exógenas, né? E aí ele reclamava muito, essa mata aqui não é virgem, porque já tem aqui um monte de plantas, árvores exógenas e tal, não sei o quê. Aí um belo dia ele se tocou e disse, mas nem nós mesmos, né? Somos daqui, né? Então por que a gente está reclamando que a mata tem grande vara? Enfim, verdade. Sabadi, a gente está falando dos espaços, né? Os lugares e tal. E você teve à frente de um espaço que representa muito para a cidade de Fortaleza, que é o Centro Dragão do Mar. Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. De Arte e Cultura. Centro Cultural, não? Como é que é o nome? O nome mesmo? É Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. É o nome da OS, da Organização Social que faz a gestão, que é Instituto Dragão do Mar. Né? Ok. Que você foi o presidente da... Não, fui diretor de ação cultural. Da OS. Da OS, como um todo. Okay. A época se confundia, né? Ano foi? Que ano foi? Foi de 2003 a 2006. Certo. Né? Que pegou a gestão do governador Lúcio Alcântara, secretária Cláudia Leitão. Né? Nós pegamos ali o começo da gestão da Luiziane Lins, também é isso. Eu acho que é 2004, 2006. É isso mesmo, porque a Mariana nasce em 2006. Você esqueceu isso do meu currículo, né? Falar da Mariana e do Lourenço. Pai né? da Mariana e do Lourenço. Inclusive eu fiz até... Já que falou da Mariana, eu vou contar rapidinho aquela história lá, né? O Sabadinha me convidou para ser o DJ da... Festa de formatura do 9º ano do colégio... Canarinho Sapiens. Aí eu disse, Sabadinha, pelo amor de Deus, me bote nessa não. Eu não gosto de fazer festa para adolescente, né? Não gosta? Não gosto. Né? Também, né? O amigo está muito distante da realidade do adolescente. Aí eu falei assim, olha, Mari, eu faço, em respeito aqui, em consideração, Sabadinha, eu faço, mas você peça aos seus amiguinhos para fazer o set list. Tá. Sugerir músicas, né? Sugerir músicas. A lista de músicas. Rapaz, pra quê? DJ TikTok, né? E aí fizeram lá uma lista e eu baixei. Cara, mas você acha que eles querem ouvir uma música inteira? Eles querem ouvir 30 segundos. Então na hora lá... Ele teve que trabalhar. Afora, né? Os proibidões, que aí eu tive que... o colégio não permitia. E tal. Cara, loucura. Ai, foi bom. Loucura. Mas aí, continuando. Não, tava falando de quê mesmo, hein? Do Dragão até 2006. Sim, não, porque eu lembrei porque a Mariana nasceu em 2007, quando a Mariana nasceu, eu não estava mais no Dragão do Mar. Bem, né? Já tinha, né? Aquilo consumia pelos pés, Você né? pegou então já, assim, quase que o início da gestão, né? Que o Dragão surge em 99, Não, 2000. peguei já foi já tava andando, a primeira né? troca de gestão, nós pegamos, troca, né? Já certo. tinha tido o pessoal que fez a implantação, né?
Pádua, enfim, E muito bem aquele feito. Dragão? E depois, né? Já estava surgiu. tudo habitado ali, né? De restaurante, Tava, aquela turma toda já tudo estava lá, né? funcionava, já tinha muitos problemas urbanos, inclusive. A mídia. Tinha aquela rua ali na Amites, frente tinha- ainda? Tinha tudo, cara. Tudo Não, tinha que- aquela ruazinha era Coração Materno, aquilo tudo, aquela Não, rua. já Não, né? não, é bem Já do tava começo. tudo Ali eu acho uma- que já a rua não, já era toda Uma praça, pavimentada Aham. na praça. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? O Centro Dragão do Mar é uma ferramenta incrível, ainda é sensacional. hoje, né? Sofre, né? Todo o centro tem os seus altos e baixos, né? Pela própria questão da população, pela própria questão da atenção, né? Que os governos dão para cada equipamento, né? Hoje ele está nessa baixa, eu atribuo, né? De forma muito genérica a questão mais do entorno, né? Porque realmente ali sofreu muito, né? Nós sempre dizíamos que o Centro Dragão do Mar iria influenciar positivamente a praia de Iracema na questão urbana. E o que aconteceu ao longo do tempo é que a praia de Iracema, que não estava bem naquela época, influenciou negativamente o Centro Dragão do Mar, né? Então todas as questões ali da praia de Iracema foram se aproximando do Dragão do Mar e teve momentos muito difíceis, mas momentos muito tranquilos, né? Enfim, foi a época que a gente conseguiu trazer Ricardo Rezende para ser curador do Museu de Arte Contemporânea. Isso marcou o Ceará muito fortemente. Enfim, era um momento onde nós conseguimos estabelecer uma série de coordenações diárias de dança, de cinema, de teatro. Isso nos ajudava muito na relação com a comunidade. Enfim, foi um momento muito, muito rico para mim, né? Muito rico. Foram 2 presidentes, né? A Cristiano Parente, depois Augusto César Costa. E eu permaneci até o início ali da gestão, 6 meses, 7 meses da gestão do governador, que era o Cid. E depois, né, me afastei. Enfim, muito trabalho. Assim, ali eu sempre digo para quem vai assumir qualquer espaço cultural. É você chegar cedo, né? Você dá ali 7 horas da noite, você ainda está por ali. Se tiver algum evento de noite, você vai em casa no máximo para tomar um banho, voltar e continuar, né? E no outro dia você tem que estar lá, e no domingo você tem que estar lá, e no sábado você tem que estar lá para que as pessoas o vejam, para que as pessoas saibam que trabalham no espaço, que você está vendo o que elas estão fazendo. Enfim, é um trabalho para se construir as equipes, né? O Museu hoje da Indústria eu já tenho essa relação muito mais tranquila, porque é uma equipe muito boa, muito bem estruturada, resolve tudo e resolve muito assim na sintonia do pensamento, que é o pensamento da instituição, né? Mas espaço cultural dá muito trabalho. Mas assim, eu queria saber, cara, queria que as pessoas soubessem a importância desses espaços para a cidade, porque eu vou lhe contar um caso, rapidamente você deve conhecer. Belo Horizonte tinha ali, tem, né, a Praça da Liberdade. Essa Praça da Liberdade, ela era contornada por prédios administrativos, prédios inclusive históricos da cidade, administrativos. Sim. De uma data feita, num governo que eu não vou dizer o nome, decidiu-se pegar todos aqueles prédios administrativos, movê-los para um centro administrativo só, para ficarem todos juntos, e todos aqueles espaços iriam se transformar em centros culturais. Sim. E aí foi construído o centro administrativo de Belo Cambeba. Horizonte, feito pelo Niemeyer, que fica lá no Caixa Prego, e todos aqueles prédios administrativos viraram centros culturais, inclusive o Centro Cultural do Banco do Brasil, que é maravilhoso e tal, não sei o quê. E isso foi engendrado por uma determinada turma lá, que, viu naquela Praça da Liberdade em Belo Horizonte, que é um ponto já turístico e histórico da cidade, né? Uma chance de, E aí eu queria que você trouxesse para cá, sabe? Bom, a importância desses equipamentos culturais para a cidade, para a formação das pessoas. Essa área aí, próximo dessa área que você está falando lá de BH, salvo engano, tem um espaço cultural do SESI de Minas, que é a Estação de Artes e Ofícios, uma estação de trem que ainda funciona. Sim. E junto à estação de trem tem um espaço cultural que é mantido pela Federação das Indústrias de Minas, pelo SESI Minas. Muito interessante, muito interessante. Isso aí que você está falando, né? O Fausto Nilo, que é o arquiteto urbanista do Centro Dragão do Mar,
Perobeiro agora, né? Ele fala muito disso, né? Você constrói um espaço na cidade para que as pessoas possam habitar, né? Frequentar, né? Essa concentração das pessoas nas grandes metrópoles, né? Esse abandono do interior dos estados, enfim, ela vai aglomerando as pessoas e as pessoas precisam ter um espaço para viver, para conviver, né? Para brincar, para conhecer, né? Então, os espaços culturais hoje, cada vez mais, eles têm que ter essa parte lúdica, né? Porque não é só você entrar, ver aquele conteúdo cultural e sair, você tem que criar ali um molho, né, para esse macarrão ali, para ele ficar mais saboroso. Né? Daí vem os restaurantes ligados a espaços culturais, os cafés ligados a espaços culturais, né? Falando aí especificamente do Dragão do Mar, tem uma ferramenta ali que era maravilhosa, que é a Praça Verde. Sim. Aquela Praça Verde durante muito tempo. Shows e as crianças brincando ali. Eu me lembro que uma vez uma pessoa do governo do estado viu a praça sendo aguada de manhã, e aí veio com essas coisas, né? De tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser economizado, né? Aí disse, não, por que você não agoa de noite a praça, né? Porque a água não evapora, essa história. Eu falei, não, eu sei que é para aguar a planta à noite, mas o problema é que se eu aguar à noite, as crianças não podem brincar, porque a praça está molhada. Eu tenho que aguar de manhã para quando der de noite ela tá seca, final de tardezinha ela tá seca, e a criançada poder brincar, né? Mas é isso. Algum filósofo aí, estudioso, disse que quando você abre um centro cultural é como se você pegasse uma folha de cartolina e botasse uma pedra nela, né? Então, assim, tudo converge para ele, né? Para o bem e para o mal. Sim. Né? Quando você pega ali o Centro Dragão do Mar e toda a problemática do entorno que ele esteve, isso de alguma forma, Ctrl+C, Ctrl+V, está acontecendo e vai acontecer no ambiente Estação das Artes, Pinacoteca, né? Ou seja, a comunidade do entorno, isso tudo tem que ser muito bem tratado. Claro que nós já conseguimos evoluir nisso, né? Por exemplo, na época do Dragão do Mar, nós tínhamos uma excelente relação com o Poço da Draga, né? E a comunidade próxima, né? do Poço da Draga, que é uma comunidade vizinho, né? Uma comunidade histórica, vizinho ao Poço da Draga, vizinho ao Dragão do Mar, enfim. E como isso tem que ser em outros ambientes, né? O espaço cultural ele não pode ignorar. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam por que a Federação das Indústrias, o SESI, foi fazer um museu lá no centro de Fortaleza, né? Foi porque o Museu da Indústria é, antes de tudo, uma ação patrimonial, né? A Federação das Indústrias, através do SESI, restaurou um prédio tombado, histórico. Aquele prédio é de quando, Sabadinho? 1873. Caralho! Funcionava o que ali? Funcionava o primeiro clube social de Fortaleza. Primeiro clube social de Fortaleza? Primeiro clube social, chamava Associação... Agora me perdi, enfim, não vou lembrar. Mas ali era um clube de cavalheiros da elite. Eles se reuniam, eles jogavam, eles faziam bailes, né, tudo isso. Só com homens? Não tinha mulher, não? Eu não acho que não, era uma coisa muito... né? E aí depois virou Hotel do Norte. Hotel do Norte. Que tem a questão marcada porque o José do Patrocínio vem ao Ceará para ajudar a causa abolicionista do Dragão do Mar, né? Da pessoa Dragão do Mar, que dá nome ao Centro Dragão do Mar, claro. Né? O abolicionista Dragão do Mar, e ele se hospeda no Hotel do Norte. Olha que coisa, né? Então tem tem muito poucas referências ao hotel no restauro, né? Mas lá não foi sede da Light, não? Sede da Light and Power. Light and Power. Que cuidava dos trilhos e dos bondes de Fortaleza, né? E da eletrificação. Daí vem aquela escada monumental, aquela escada não é original do prédio, aquela escada de ferro, que ela veio de Liverpool, né? Os ingleses que trouxeram essa escada de Liverpool. Da sua cidade. Mesmo esquema que era do Teatro Zé de Alencar, né? De outras né? Construções de ferro, os mercados, né? Que tem aqui em Fortaleza também são. Mercados Pinhões. Bem, e aí depois ela fica nessa sequência como patrimônio da antiga Coelce, hoje Enel. Sim. A Coelce não tinha mais interesse no prédio, o prédio é tombado, né, pela Secult Ceará, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, e
Então, é feito um termo de ajuste de conduta entre a COELSE, entre o governo do Estado, entre o SESI, com a participação do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, e ele compra esse prédio pelo resíduo contábil, à época, e com a obrigatoriedade de restaurá-lo. Né? Então, isso eu acho que é a primeira grande ação. E aí estou dizendo isso porque assim, as pessoas perguntam, pô, mas por que o centro? Porque o centro precisa desse tipo de cuidado, e isso é uma ação cultural cara, né? Difícil de fazer, né? Em termos de restaurar ambientes, e você precisa. Né? Hoje você ali tem no centro um corredor, né? Que inclusive eu tenho essa proposta que a gente possa fechar esse corredor da rua que vai ali desde Passeio Público, Forte e Museu da Indústria até a Estação das Artes, né, que isso possa ser fechado aos domingos. Ali tem vários equipamentos culturais, então isso vai facilitar, melhorar a questão da segurança para as pessoas poderem frequentar isso. Né? Eu vou puxar de novo essa pauta com o governo do Estado e com a Prefeitura, mas é isso, para as pessoas poderem ir no centro. Né? Ali está a fortaleza que nasceu de costas para o mar, né? Uma fortaleza hoje que vive desse turismo, né? De praia e sol, era de costas para o mar, né? Jogava o seu lixo no mar. Ali tinha uma usina de produção de energia a queima-lenha, né? Que deu origem ao bairro ali depois, né? Que foi chamado muito tempo de Cinza, bairro das Cinzas, né? Porque todas as cinzas produzidas, né, iam para lá. Ia pra lá, né? Enfim, loucura, né? Hoje ali Oitão Preto, aquela área. Né? Enfim. Agora, Sabadia, eu queria que você explicasse para a nossa audiência essa estrutura partindo do museu para cima, essa estrutura envolvendo FEComércio, Federação da Indústria, o que é o quê, quem é o pai, quem é primo de quem, até a gente chegar no Museu da Indústria, que hoje é tocado por ti. Para que as pessoas entendam como é que funciona essa estrutura mesmo e como é que esse trabalho chega até o museu. Bem, hoje tanto o comércio como a indústria, como também os bancos, né, eles estão organizados em confederações. Né? Confederações no sentido de que são reuniões de federações. Né? Todas as federações estaduais do comércio, da indústria, estão reunidas na Confederação Nacional da Indústria ou na Confederação Nacional do Comércio, né, e Serviços, ou então na Confederação dos Bancos. Né? Particularmente o sistema S chamado, né, o sistema aí eu estou falando dos SESCs, dos SENACs, dos SESIs e dos SENAIs, né, que são essa ambiência onde essas instituições, né, criada à época lá do Getúlio Vargas, né, dentro daquela renovação da questão, né, junto ali com o CLT, com tudo isso, institui, né, um percentual das folhas de pagamento que é transferido para a gestão dessas organizações. Com o intuito o que inicialmente? Né? De formar a mão de obra que não existia para essas indústrias, para esse comércio, enfim. Né? Formar no sentido básico, aí eu estou falando de SESI, né, e SESC, né, que tem hoje escolas, né, o SESI, por exemplo, que vou dar um dado com medo de errar da minha memória, mas o SESI hoje vai ter 6 mil alunos no ensino médio. O SESI. Que é, né? Sistema Social da Indústria. O SESI é o Sistema Social da Indústria. Ele é responsável pela educação básica. Olha aí. Por isso que o museu está vinculado a ele. Né? O museu é um instrumento de educação básica. Né? Apesar da gente ter relações com o SENAI, que já é o aprendizado industrial. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Né? Então, isso tudo, claro que evoluiu muito. Né? Do outro lado lá do comércio, tem o SENAC, que forma, né, todas essas pessoas que têm interesse em trabalhar, né, isso. Por exemplo, quando existe uma nova economia surgindo, como nós temos hoje no estado do Ceará, relacionada as energias renováveis, né? Eólica, solar, hidrogênio verde, claro que você precisa ter
formação para que essas pessoas atendam isso. Quem é que dá essa formação hoje no Ceará de forma mais ampla é o Senai. Ah, entendi. Ligado à Federação das Indústrias, né? Muitas vezes, né, em parcerias com o governo do estado, muitas vezes em parceria com outras indústrias, né? Hoje ali na Barra do Ceará tem um grande centro de formação de energia eólica, energia fotovoltaica, questão do hidrogênio verde. Então o Sistema S funciona para isso. Mas a questão, quando você vai para a educação básica, como eu estava falando, é impossível, no amplo campo de atuação, você falar em educar uma pessoa sem que a cultura esteja ali. A cultura então, faz parte da faz parte dessa formação. Da educação de um cidadão. Então é que o Sistema S entra, né? Os sistemas, né? O Sistema S como um todo, mas aí estou falando do comércio e tal. Por exemplo, São Paulo, onde o SESC tem, né, uma atuação diversa. Eu fui canais. No ano passado para a comemoração dos 60 anos do Teatro do SESI ali na Paulista. 60 anos que tem movimentação, né, da Federação das Indústrias de São Paulo com relação ao SESI, enfim. Não vou lembrar aqui a quantidade de escolas que o SESI de São Paulo tem, mas, salvo engano, são mais de 140 escolas de educação básica. Enfim, então... Quantos shows históricos no Sesc Pompeia, né? Pois é, então aí vai isso, né? E aí entra, voltando lá para aquela primeira pergunta que vocês me fizeram, como existe uma carência de acesso, né? E por isso o incentivo fiscal, e por isso a lei de incentivo fiscal, os Sistema S entraram nisso também, disponibilizando teatros, disponibilizando espaços de exposição, né? Enfim, pelo Brasil como pra fazer todo. parte do ecossistema mesmo, né? Hoje, nós estamos num processo, ele já vem há 3 anos, de reformulação da política cultural do SESI, né? Repensada no sentido estratégico da coisa. Eu faço parte, são 5 estados, além do Ceará, que fazem parte dessa comissão nacional. E a partir de um espaço cultural criado em Brasília, né? Quem estiver em Brasília, eu convido para que possa conhecer, chamado SESI Lab, ali no coração de Brasília, né? Olhando ali para a Biblioteca Nacional, um espaço que trabalha com ciência, que trabalha com arte, com a cultura maker, enfim, um museu de ciências, um museu de arte, enfim, uma coisa que é extremamente interessante nos processos educacionais. Hoje a gente forma uma rede, né, busca a formação dessa rede. Por exemplo, no início do próximo ano, finalzinho desse ano, início do próximo ano, a gente vai estar recebendo uma exposição que vem lá do SESI Lab, né? Ou seja, a gente já começa a pensar em troca desses conteúdos, né? Existe hoje uma linha de fomento para todos os estados partindo do SESI Nacional, que também é voltado para projetos na área de cultura, que envolvam os alunos, que envolvam os profissionais ligados às áreas afins da indústria, né? Estou falando aí da gastronomia, estou falando aí da arquitetura, estou falando aí do design, estou falando aí da moda, enfim, né? Esses conjuntos que vão se interligando aí na relação da cultura com o que é economia dentro da cultura, enfim. Mas é isso, o Sistema S... E a FIEC? A FIEC, ela é a federação daqui. Ela faz parte Faz parte da Confederação Nacional da Indústria e é da FIEC, subordinada à FIEC, que estão o SESI, o SENAI e o IEL. Entendi. Ainda tem o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que faz formação para a área de gestão. Não é mais uma formação como o SENAI, mas para a área de gestores, enfim. Tem curso de formação de gestor cultural, não? Não, aqui não. Mas tem em outras áreas, né? Agora, o museu ofereceu um curso gratuito, o primeiro curso gratuito de mais ampla duração, né? No ano passado, na área de economia criativa. Um curso básico de economia criativa, né? Aconteceu aos sábados no museu. Sim. A gente está, né, planejando um relançamento, né, de uma fase 2 disso nesse ano, para as pessoas que têm interesse em compreender o que é a economia criativa. Né? Pronto, tá aí. Agora, uma coisa, um dado sobre o nosso estado, o estado do Ceará, né? E aí a gente vai tentar, desse recorte, tentar imaginar qual é o aproveitamento no país. De todas as empresas que estão credenciadas ou que conseguem participar da Lei Rouanet. Da Lei Rouanet, quantos por cento dessas empresas
como rotina ou essa prática, para a gente entender esse recorte, entendeu? Entre de todo o universo dos que podem, quantos estão nessa rotina da Rouanet? Nós não temos essa informação porque quando a gente entra nesse campo da questão dos impostos, né, que uma empresa paga, que um CNPJ paga, a gente está entrando aí numa questão do sigilo fiscal dessa empresa. Tá. Então, assim, eu não tenho como saber se uma empresa que não participa da Lei Rouanet, quanto ela poderia participar. Tá. Esse dado é um dado da Receita, mas não é um dado público, porque é um sigilo fiscal, como nós temos um sigilo fiscal. Mas não tem uma lista nem assim das empresas que já participaram? Aí tem sim. Aí, quando ela passa a participar da Lei de Incentivo, e aí isso é importante que se diga, todos os dados relativos a projetos aprovados e patrocinados na Lei Rouanet, ele é público, né? Você procura lá, onde estão os dados, aí você vai chegar lá num sistema, né? Que ele tem, chama SALIC, que ele tem tudo. Então lá você consegue, por exemplo, saber quem são os 100 maiores patrocinadores do estado do Ceará. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse nome. Isso é um dado importante. Que usam a lei. Que usam a lei, porque quando você tem um projeto, você pode entender o que cada um patrocina, qual é o valor que cada um patrocina. Respondendo à sua pergunta, por exemplo, nos últimos anos, se a gente está falando em termos do Brasil, fechamos o ano passado com 3 bilhões de reais, no estado do Ceará, ou seja, não necessariamente projetos apoiados no Ceará, mas por empresas que o endereço é no Ceará. Né? Okay. Nos últimos anos fica algo em torno de 15 a 18 milhões de reais. Não é um percentual alto. Né? Principalmente porque a gente tem aí uns cabeças de chave, como, né, por exemplo, o endereço do Banco do Nordeste é em Fortaleza. Então, né, todos os incentivos do Banco do Nordeste estão dentro desses 17 milhões. Né? Okay. E aí outras empresas, né, hoje a gente tem algumas empresas bem grandes, né, nacionais, mas que são situadas aqui. Então isso também tem esse desequilíbrio regional, né, que está sendo também buscado através da regionalização da Lei Rouanet. Não sei se vocês já ouviram falar que houve a Lei Rouanet do Norte. A Lei Rouanet do Norte, né, os estados do Norte brasileiro são os estados que menos conseguiam patrocínio para os projetos. Então o Ministério da Cultura fez uma articulação, tanto do lado de quem aprova o projeto, o SESI Nacional entrou nisso, né, dando formação a essas pessoas, fez um convênio com o Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura articulou, por exemplo, bancos regionais, empresas regionais, do polo ali de Manaus, enfim, grandes mineradoras, para que elas pudessem, se não participavam da Lei Rouanet, como você disse, poder participar. Tipo, galera, vamos lá, né? E aí isso teve uma questão bem importante lá para o Norte, né? Subiu muito esse percentual deles. Depois disso, ia continuar para o Centro-Oeste e tal. Aí houve a cheia no Rio Grande do Sul. E aí decidiu fazer. Isso tudo está, né, na discussão entre Ministério da Cultura e Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do qual eu faço parte, né, representando a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Né? Então se resolveu fazer isso lá no Sul. Estimular projetos do Sul e estimular patrocínio para o Sul. Né? E isso vai continuar. Esse ano a gente vai ter a Rouanet Nordeste, né? Também já está sendo articulado isso para que projetos originários do Nordeste sejam beneficiados de uma forma mais ampla. Se fala aí em algo em torno já de, conversado com as empresas, 50 milhões de reais que serão aplicados em projetos de Lei Rouanet na região Nordeste. Aí, enfim, isso ainda vai acontecer. E uma coisa que também teve, que foi também nesse sentido de levar o incentivo a quem nele mais necessita, foi a Rouanet Favelas. Né? Então, também uma articulação que foi feita para que empresas colocassem recursos, aí poderia ser qualquer canto do Brasil, mas que viessem de comunidades, né? mais as carentes. Empresas patrocinassem o seu endereço teria que ser o endereço, né, lá na comunidade,
ou para que houvesse... Essa foi feita uma articulação junto com a CUFA, né, Central Única das Favelas, enfim. Então, isso tudo está sendo articulado dentro dessa questão né, dos últimos anos da Lei Rouanet, e com esses parceiros, para que exatamente ocorra uma melhor distribuição, né? E o Enilton Menezes, secretário, sempre fala isso. Não é a questão de tirar de São Paulo, tirar do Rio para levar, né? Enfim, mas é levar recursos novos, né? Enfim, né? Você não precisa tirar de um canto para levar outro, né? Você pode fazer criar esses focos, estimular, né? E sair fazendo, né? Enfim. Isso tudo vem baseado porque esse sistema que eu falei, ele nos dá uma série de estatísticas, né? Muitas vezes na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, nós discutimos essas estatísticas, discutimos esses dados, e a partir daí ali, a comissão ela tem como função recomendar, sugerir questões para a ministra de Cultura do Estado, né? Então, é claro que a gente não tem um poder de imposição, mas a ministra, né? Margarete hoje é uma pessoa extremamente receptiva, já esteve conosco mais de uma vez, conversando diretamente, né, enfim, e ouvindo essas questões e como a gente pode melhorar. Agora, rapaz, Sabadia, eu não sei se todo mundo entende o que é Lei Rouanet e Lei Mercenário. A gente começou assim, né? Eu entendo. O episódio. Né? Até porque eu sou amigo entende tudo. Diga aqui para as pessoas que não é o governo dando um dinheiro ali direto e tal, tem toda coisa. E aí explica também o seguinte: quais são os benefícios de uma empresa entrar na Lei Rouanet ou na Lei do Mecenato? Quais são os pré-requisitos que ela precisa ter? Porque às vezes o cara quer entrar na história, né, e nem sabe como é que faz para entrar. Como é que faz para entrar nesse negócio? De forma muito resumida, as legislações, por exemplo, a legislação do mecenato estadual, chamado de mecenato, tudo é mecenato, né? Mecenato com relação a mecenas, né, o que foram os mecenas antigamente, pessoas que bancavam pintores, que bancavam escultores, enfim. O nome vem daí. Então, o chamado mecenato estadual é porque o estado do Ceará, como outros estados brasileiros, tem que legislar sobre os impostos que estão sobre a guarda dele. Que no caso do estado é o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, a lei estadual permite que a empresa patrocine até 2% do que ela recolhe do ICMS para um projeto cultural. Entendi. Aprovado. Aí entra a questão que é importante as pessoas entenderem. O projeto tem que ser aprovado. Que você tem instrumentos que recebem o seu projeto, né, editais, ou o próprio sistema do MINC, analisa o seu projeto dentro do que os parâmetros da legislação impõem. É importante que você entenda esses parâmetros, né? E aí ele aprova o seu projeto num valor X e você busca essas empresas que queiram, né, criar com você essa parceria, esse patrocínio, para realizar aquilo junto com vocês, né? O legislador também deu às empresas essa possibilidade, né, delas entrarem com esse recurso, né? Como se fala muito, se a empresa recolhe um imposto, esse imposto, você não sabe para onde ele vai, porque ele vai para o orçamento geral do governo estadual ou do governo federal, e depois ele pode ser destinado a qualquer coisa. A lei de incentivo faz com que uma parte do seu imposto possa ser destinado para aquilo que você quer. Entendi. Então, né, no caso da lei estadual, 2% do ICMS, no caso da lei federal, né, 4% do imposto de renda das pessoas jurídicas. O Estado lhe faculta, a legislação lhe faculta a possibilidade de você dizer, não, dos 100 que eu vou pagar do imposto, 4 eu quero botar nesse projeto aqui. Por quê? Porque ele é perto de onde eu atuo, porque ele favorece uma comunidade que eu tenho um apreço por ela, porque é uma área que eu entendo que é importante. Então, ela lhe dá essa possibilidade. Uma pessoa não pode, não. Pode. Pode ser uma pessoa? Pode uma pessoa? Alexandre, pode. Quiser. 6% você pode destinar do seu imposto de pessoa física também. Tá, Então, no caso das pessoas físicas, você não pode trabalhar com aquela declaração simplificada. Entendi. Você tem que fazer a declaração completa. Então, se eu quiser fazer um disco e o Alexandre patrocinar, pode pegar 6% do imposto de renda e botar, se o seu projeto estiver aprovado.
Não, se ele aprovar, né? Porque e ele se também. tu aprovar o projeto, né? E depois isso tudo é importante que se diga, né? Porque muitas coisas são ditas de forma equivocada. Cada projeto tem uma conta específica que recebe os recursos, que os pagamentos são feitos dessa conta específica e que a prestação de contas é feita dessa conta específica. Né? Nós já fizemos um projeto com o Sabadia. Nós quem, cara pálida? Farra na casa dele. Fez? Fez. E deu certo? Aprovou? Deu, rapaz. Como é que não aprova? Luiz Carlos Sabadia. Só que imagina o bucho. Só com dinheiro, né? Não foi aquele o encontro de contas, né? com esse menino. Imagina o bucho. Não foi aquele dinheiro, né? Que a gente esperava. E o amigo é o Pink Floyd agora, que quer arrecadar não sei quantos milhões. Certo, então agora, não é dinheiro direto. Não é dinheiro direto. É o imposto que a empresa iria pagar, ela destina. E aí ela bate no que ela vai pagar. Na hora que ela vai recolher esse imposto, a Receita ou a Secretaria da Fazenda, ela tem um campo que ela diz, isso aqui eu botei na área de cultura. Como existe também, é importante que as pessoas saibam, para a área de esporte, como existe para criança e juventude, como existe para idosos, né? Como existe até para questões que envolve, por exemplo, pessoas que têm câncer. Né? Alguns hospitais no Brasil se constituíram a partir de incentivos fiscais, né, para melhorar o atendimento de pessoas que têm câncer. E as empresas... Os incentivos, né? E até como instrumento. E para esclarecer também da ponta do lado de quem produz, ou quem vai encaminhar o projeto. Esse projeto precisa ser validado, né? Precisa estar enquadrado, precisa ser aprovado para que ele possa captar esse recurso. Exatamente. Não é chegar, vou fazer uma peça, eu quero o dinheiro da empresa aqui. Não, aí não você tudo hoje através dessa base que se chama SALIC, né? Então você cadastra o seu projeto lá, esse projeto passa por uma primeira triagem, onde são verificadas algumas questões. Ele recebe uma primeira aprovação. Quando você faz a primeira captação de 10% do valor total do projeto, ele segue para uma vinculada do Ministério da Cultura. O que são as vinculadas? Funarte. Se você vai fazer um projeto de teatro, de música, ele vai para a Funarte. Se você vai editar um livro, ele vai para a Fundação Biblioteca Nacional. Então ele vai para a vinculada. Se é um projeto de restauro de um prédio, você vai para o IFAM. Né, o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, enfim. Então, essas vinculadas, elas dão um parecer sobre esse projeto que você cadastrou. Ela pode lhe perguntar, ela pode tirar dúvidas, ela pode alterar o seu orçamento de alguma forma, se achar que está mais, enfim. Ela pode lhe pedir, você vai fazer uma exposição, ela pode lhe pedir o plano, né, arquitetônico, expográfico dessa exposição, ela pode lhe pedir alguns capítulos do livro, ela pode lhe pedir o que... Então faz parte da análise. Terminar essa análise, esse parecer da vinculada, ele vai para a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é a que eu faço parte. E aí lá se concorda com o parecer da vinculada ou se discorda. E aí, em se concordando com o parecer que foi dado, esse projeto está aprovado para a captação no valor que ele tem lá total. Tá. Isso, né? Nós estamos aqui conversando com o Luiz Carlos Sabadia. E ao contrário de você, Gustavo, o Sabadia veio de carro para cá, porque é longe, né? Ele saiu de Fortaleza para o Beach Park. Dei carona para ele. Deu carona? Primeira vez que eu vim com o convidado. Que moleza, hein, Gustavo? Porque eu tô sem carro, né, Ao invés da gente pegar o convidado lhe pega na sua casa. Eu tô sem carro, né? Você sabe. Tá sem carro porque quer, amigo. Porque na Nissan Jangada, se tu quiser, é taxa zero, patrão. Não acredito, não. Qual é o valor do carro? Chega lá, divide, pagou pimba. É mesmo, cara? Rapaz, é facilidade, amigo, para quem quer pegar o seu Nissan agora em 2025. Amigo, eu conheço a Nissan Jangada, porque o meu antigo carro foi comprado lá. Foi? Na Nissan Jangada da Washington ou da Júlio Ventura? Da Júlio Ventura. Tu comprou lá? Só que eu não comprei o Nissan, né? Comprei um outro carro, né? Certo. Mas que ela vende, claro, né? Obviamente. E se você quiser o seu Nissan, com essas condições que eu estou falando, taxa zero, facilidade, uma avaliação... Valoriza o seu usado, né? Que não é o seu caso, que o amigo não tem usado, o amigo não tem carro nenhum. Mas quem tem um carro hoje e for lá na Nissan Jangada, vai ter a melhor avaliação para poder fazer negócio, sacou? Cara, é verdade. E essa questão da taxa zero, amigo, faz toda a diferença. Rapaz, eu vou te dizer, quando eu tinha carro
e fazia minhas revisões lá. Cara, as revisões eram maravilhosas. Já fui lá pegar um carro com um amigo uma vez, Foi, lembra? né? A gente tomou um Rapaz, café lá. lá tem uma lavagem que eles fazem lá, completa um negócio lá que deixa um brinco. Deixa um negócio tão bom que eu tô pensando eu mesmo ir lá. É muito legal, cara. Então, se você está pensando em adquirir o seu Nissan nesse ano, é Nissan Jangada. Você que mora em Fortaleza, hein? Tem 2 unidades em Fortaleza. Na Washington Soares, que é ao lado sul da cidade, e tem na Júlio Ventura, que é ali na região da Aldeota. Eu tive uma ideia. Por que você não pega aquela sua banheira, entendeu? E troca por um Nissan Jangada? Amigo, já estou de olho num modelo ali que eu tô afim. Porque o carro dele, cara, ao contrário do seu, é o mesmo carro, só que o seu é limpinho, todo bonitinho, o forro tá no seu lugar. O dele não, ele tá acabado. Tá acabado não. Não, tá acabado, cara, pelo amor de Deus. Eu investi uma grana pra soltar aquele forro ali e ficar tipo um lounge. Aí parece um lixão, cara, um negócio, sei lá. Se eu trocar Nissan Jangada, hein? 2 endereços em Fortaleza, Júlio Ventura e Washington Soares. Vai lá, leva o seu carro lá. Taxa zero, hein? É taxa zero. Aí leva o seu carro para ser avaliado lá, que a avaliação da galera é para você fechar negócio. Vamos lá, para ver se eu vamos lá. Falar com o Adriano aí, a gente vai... Será que o cadastro passa lá? O dele? Nem perigo. Sabadia, só para acabar aqui, para terminar. Bora. As empresas estão mais, vamos dizer assim, sensíveis ao uso dessas leis de incentivo, tanto de mecenato quanto de... Vou voltar lá para o começo da minha conversa, quando eu falava da questão das gerações, né? Se você imagina, e a gente falou sobre isso, né, que gerações têm esse distanciamento da área de cultura, quando essas empresas, de alguma forma, elas vão mudando aí os seus gestores, os seus CEOs e tal, não sei o quê, é natural que essas pessoas tenham uma compreensão maior da área de cultura, né, do que as pessoas anteriores. Mas esse papo é um papo muito difícil ainda, né? Não estou dizendo, claro, que existem milhões de sessões, empresas que abrem editais, que chamam os projetos para serem patrocinados, enfim, N delas, né? Essa questão hoje, que está muito em voga do ESG, né? Também chama as empresas para isso, porque através desses projetos eles podem ter atuações ali nos seus entornos ou com áreas... Eu, por exemplo, né, tive o prazer de contribuir com a formação de uma orquestra, né, que hoje atende mais de 100 crianças ali na área do PECEM. Legal. Com todas aquelas grandes indústrias que tem por ali, né, que contribuem para essa formação. Está rolando. Né? Cara, já está no terceiro ano. Contigo, exatamente. Já há um tempo. Então, isso tudo é super importante, mas claro que existem compreensões, né? Claro que existem pessoas que entendem, o Estado é que tem que resolver isso, né? Eu não tenho que me meter nisso, mas isso vai melhorando ao longo do tempo essa conversa. Eu sempre digo muito que você tem que partir da premissa que aquela pessoa que você está conversando não entende de cultura. Né? Porque se você vai conversar com alguém e você acha que a pessoa entende de lei de incentivo, entende qual é a função de um museu, entende qual é a função de um centro cultural, entende a importância do patrimônio histórico, né? É difícil às vezes, né? Porque está ligado em outros meios, né? Frequenta outras esferas, enfim. Mas a gente encontra muitas pessoas interessantes, muitas pessoas que incentivam outras a participar, né? Enfim. E esse universo vai se ampliando, né? Onde a relação dessas empresas com as suas comunidades, com as cidades, né, com aqueles, enfim, com aquelas pessoas, ela se dá de uma forma interessante, né? Olha aí, cara. Cara, dá uma programação rápida aqui para a galera que está em Fortaleza, que quer visitar o Museu da Indústria. Quais são as exposições? Se eu me falar isso, o pessoal lá me mata. Quais são as exposições que estão em cartaz? Hoje nós temos 2 exposições em cartaz. É importante dizer que o museu abre de terça a domingo. Tá. Né? De terça a sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde e domingo de 9 às 13. Hoje nós temos 2 exposições. Eu sempre digo muito que o museu às vezes é uma janela que faz com que as pessoas possam compreender o desenvolvimento industrial, né, e econômico do estado do Ceará. Tá. Então, assim, para quem não entende de hidrogênio verde e quer saber o que é o hidrogênio verde, a gente tem uma exposição que fala sobre a evolução da eletricidade no estado do Ceará. Ou seja, o que era o Ceará sem essa eletricidade,
como foi a chegada dessa energia de Paulo Afonso, como era a geração antes disso, né? Estava falando aqui, por exemplo, dessa questão lá do bairro das Cinzas, tudo isso, né? Contar essa história. Como era a Fortaleza que se acendia os lampiões e se apagava os lampiões. E quando estava na lua cheia, a empresa não precisava fazer isso, né? Chamava-se contrato com a lua. Eles apelidaram de contrato com a lua. E a gente chega até as gerações de energia hoje presentes no Brasil, chega a explicar para as pessoas o que é o hidrogênio verde. Isso é uma exposição. Só para vocês terem ideia, a energia de Paulo Afonso chega ao Ceará em 1965, ou seja, há 60 anos atrás. Tudo que você pensasse há 60 anos atrás de eletricidade para uma indústria ou para um comércio no estado do Ceará, tinha que ser muito bem pensado para saber se iria resistir, se iria ter energia para alimentar isso. Sim, né? Claro. Enfim, então isso impacta no desenvolvimento de uma forma muito forte. Bem, a segunda exposição ela é extremamente lúdica. A gente fala sobre o café que é produzido ali no maciço de Baturité, né? Pacuti, enfim, Guaramiranga, né, aqueles municípios. Por que isso? Porque esse café, que é um café, como eles chamam, um café de sombra, né? Hoje, na verdade, já tem lá a produção do café de sombra e já tem um outro café que a pleno sol, como eles falam, né? Mas esse café da Serra de Guaramiranga, ele tem ganho pontos muito relevantes nos cafés especiais que são aí produzidos no Brasil, né? Hoje a gente tem Minas, a gente tem São Paulo, eu tive no Espírito Santo, eles têm muita produção de cafés especiais, né? O café hoje percorre a esse mesmo caminho das cervejas especiais, dos vinhos orgânicos, enfim, né? Você tem uma coisa mais industrial e você tem... E aí a Três Corações topou contar essa história conosco através dos incentivos fiscais da Lei Rouanet. Lei Rouanet ou mecenato? Lei Rouanet. Lei Rouanet. Que nós aprovamos. E nós contamos, por exemplo, o que era esse café inicialmente, né? Uma tentativa de colocar um outro tipo de café que não deu certo, né? Um café a pleno sol, depois voltou, essa coisa. A construção da primeira ferrovia que liga Baturité a Fortaleza para escoar essa produção de café, né? Depois teve o ramal que escoava também a produção de algodão. Nós tivemos uma experiência muito interessante intermuseus, entre Museu da Indústria e Museu Ferroviário, onde as pessoas podem fazer as visitas das duas exposições, que elas são complementares. Né? Conde Deu, marido de Princesa Isabel, veio ao Ceará, foi a Guaramiranga, Pacuti, para assinar hoje o que seria a ordem de serviço da ferrovia. Jantou lá na Serra, com pompa e circunstância, nós conseguimos recuperar o cardápio. Sério? Tu lembra o que era? Não vou lembrar aqui, mas temos lá na exposição. Mas tinha toda a louça que foi servida, cara, a Conde Deu e tudo isso. Enfim. Lá? Num sítio. Num sítio onde ele pernoitou e tudo isso. Olha enfim, isso. Né? Se fosse hoje, era no DocSign mesmo. Se é difícil chegar agora a Miranga hoje, imagina naquela época. Acho que devia ser uma estrada... Diz que a estrada vinha sendo construída e aí, como ela não estava toda, as pessoas desciam o café no lombo do burro, aí levavam até encontrar o trem e depois o trem trazia. Caralho. Essa história está contada lá no Museu Ferroviário, Rapaz, ali do lado da estação. É verdade, um cara que é sommelier de café e tal, me disse que... vou dizer o que ele disse. Pode dizer, na bucha. O café cearense era muito bom, que inclusive talvez fosse até melhor do que o café paulista, mas na época, o governo da época lá atrás, meio que não queria que o Ceará fosse à frente com isso e meio que... Não, precisa de um negócio de café Eu fiz essa pergunta para o pesquisador que nos balizou, né, na construção dessa exposição, né, um livro que ainda será lançado, do Levi Jucá, que é um professor da Escola Pública de Pacuti, né, e ele tem essa pesquisa, como tem outras pesquisas, e ele diz que isso não se conseguiu comprovar. Na verdade, o que se fala é que o Instituto Brasileiro do Café exigiu essa mudança do café no Ceará. O que é a mudança? Né? Tem diversos tipos de café. Ele tirou o café arábica para se colocar o conilon,
que é um café que cresce mais rápido e que produz mais. Mas que esse espécie, no 3º ano de seca, ele morreu. E aí, um observador, se conta, né, uma pessoa que gostava de pegar revistas vinda do exterior e gostava muito de ler curiosidades, percebeu que o café que era encostado na mata, que não tinha sido desmatada, esse café ele não morria durante a seca, porque ele era beneficiado com a sombra e com a umidade que vinha da floresta. Olha aí. E aí nasce, né, a questão do café de sombra. E a última, para não ficar chato nessa história, a Ingazeira, cantada lá por o nosso grande compositor Ednardo, né, ela é tida como a árvore mãe do café. Por quê? Porque ela dá sombra ao café e ela produz um fruto que ele é mais doce, ele é mais atrativo do que o fruto do café. E os bichos que atacam a semente do café, o café é uma semente doce, né? Por isso que o café ele é adocicado. Ele vai para a Ingazeira e não vai para o café. Então, isso tudo está contado na exposição Caminhos do Café no Ceará, no Museu da Indústria, né? Enfim, vão lá ver, vão visitar o centro da cidade, vão lá para o passeio público, visitem os outros equipamentos culturais. A gente tem uma programação para além das exposições, para criança, inclusive, né? Dê uma olhada. Eu tenho muito dito que eu não... Às vezes você chega e fala de alguma coisa da área cultural, né? Ontem mesmo aconteceu isso comigo, né? Falei, comentei da Pinacoteca do Estado ali na Estação das Artes, né? Aí a pessoa diz, mas é porque a divulgação é muito ruim. As pessoas querem que a programação cultural feita pelos equipamentos caia no colo delas, pegue, bote dentro de um carro, leve para o equipamento, dê um lanche e traga de volta para casa. Isso não existe. Se você tem interesse pela programação cultural que acontece na sociedade, você tem que ser proativo. Você tem que buscar essa programação, né? Hoje, com essa revolução que houve na comunicação, vocês trabalham com isso, né? Não é mais o caderno 3 do jornal que vai trazer ali toda a programação e eu vou abrir, né? Ninguém lê, mas minha filha de 17 anos sabe nem o que é o caderno 3 de um jornal. Sabe nem o que é jornal. Então, enfim, tem que se movimentar. Mas hoje, quem diz que em Fortaleza não existe uma programação cultural rica, intensa, né? É uma falácia. É porque não procurou. Você tem coisa para fazer direto, você tem exposição para visitar, você tem não sei o quê, você tem para criança. Esse final de semana passado eu não consegui ir, mas estou aí para levar o Lourenço para visitar aquela exposição que faz a projeção dos dinossauros naquela sala de projeção do Museu da Imagem do Som. Sim, fantástica. Né? Enfim, então tem muita coisa, tem diversidade, enfim, os equipamentos são muito ricos, né? Mas a pessoa tem que tirar a bunda da cadeira. Claro. Olhar ali, seguir. Exato. Né? E o arroba do museu? @ Museu da Indústria. Hoje nós temos impressionantes 40 mil seguidores. Que massa, cara. Nessas classificações dos museus é bem interessante. E toda a nossa comunicação se dá basicamente por lá. Tá. Né? O nosso trato ali, as pessoas fazem pergunta, voltam, tiram dúvida, enfim. É isso. Está na programação da Rádio Beach Park direto. Tu é direto. Eu dou a agenda do Museu da Indústria nem dia sim, paga. dia não. Não paga nada aqui porque a gente apoia. Muito bem. Eu vou te levar lá no Museu da Indústria. Eu que vou levar um amigo agora. Depois pago um almoço pra ti no aconchego? No aconchego, aí, ó. Aí agora o negócio melhorou. Ou então no passeio público. Né? Você escolhe. Certo. Um amigo era sócio lá no passeio. Não, brincadeira. Deu certo aquilo? Brincadeira. Por falar em sócio, agradecer meu ex-sócio, Luiz Carlos Sabadia. Não tem vontade de abrir um bar não, Alexandre? De jeito nenhum. Obrigado. Pô, a gente que agradece, Sabadia. E agradece também aí a sua audiência, ao Beach Park, aonde é ser feliz agora. Obrigado, Mercadinho São Luís, Fini e Nissan Jangada, o novo patrocinador, o mais novo, mais recém-chegado aqui, que é onde você vai comprar o seu Nissan com taxa zero aqui em Fortaleza. Nissan Jangada, obrigado e até a próxima. Tchau. Nem doeu.